Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos esses dois grandes apóstolos que muitas vezes nós, pela devoção, lembramos mais de Judas Tadeu, como aquele das causas impossíveis, para alcançarmos essas graças que tanto necessitamos e que pela nossa humanidade nós não conseguimos sozinhos alcançar. Mas não podemos esquecer também de Simão, aquele chamado Zelota. E aqui vale a pena nós olharmos assim como Lucas ele descreve, né, todo o seu evangelho, como Jesus rezava, como ele coloca no meio do evangelho a dinâmica da oração. E novamente nós temos esse evangelho que Jesus passou a noite toda em oração a Deus. O parar para rezar, o parar para estar com o Senhor, o fazer de tantos lugares que nós passamos durante o dia a nossa montanha para o encontro com o Senhor. É necessário. Jesus, sendo Deus, parou e rezou ao Pai. E todas as nossas decisões, a nossa vocação, ela tem que ser fruto da oração. Como aconteceu aqui com os apóstolos. Jesus depois chamou os seus discípulos, não escolheu pessoas que estavam fora do seu círculo de discípulos. Ele escolheu aqueles que estavam também sendo discípulos, que entraram no caminho do discipulado para depois enviá-los em missão como apóstolos. Aqui é um dado que nós não podemos esquecer. Jesus ele prepara para depois enviar. E ali aqueles que ele escolhe são pessoas que encontraram, por se colocarem no caminho do discipulado, motivos de conversão, de mudança de vida, quiseram mudar. Podemos aí lembrar aqui Mateus, Pedro mesmo, né? Tantos outros que se colocam nesse caminho de discípulos, depois como apóstolos, mas para viverem plenamente o segmento. Simão
chamado zelota. E, por exemplo, aqueles que Jesus chamou, como por exemplo Mateus, o cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos, eram pessoas que, olha só que interessante, não se davam. Eram pessoas que tinham, assim, pelo grupo que participavam, um rancor um para com o outro. E ali faziam parte do mesmo grupo dos 12. Estar em Jesus é causa de reconciliação. Estar em Jesus, não importa quem está ali ao nosso redor, nós todos somos irmãos em Cristo. E aí a primeira leitura hoje, né, de São Paulo aos Efésios fala, né, que nós somos aí concidadãos dos santos e por isso já temos que caminhar nessa busca constante pela santidade. No hoje nosso, da nossa vida. E celebrarmos um santo ou uma santa, os apóstolos, nós olharmos para a nossa vida e também pensarmos que nós podemos alcançar a santidade. Às vezes, eu até brinco aqui, falo, quanto tempo nós já conhecemos Jesus? Alguns, pouco tempo, outros há muito tempo. E já conhecemos Jesus. Os apóstolos aqui podemos dizer que mais ou menos conviveram com Jesus aí, fisicamente com ele, por 3 anos. E depois, a voz de Jesus, a voz de Deus continuou a ser propagada no mundo por aquela intimidade que eles tiveram com Jesus. Continuaram a anunciar, continuaram a enviar outros discípulos e por isso estamos aqui hoje. E foram santos. Foram santos. Simão, foi cerrado ao meio por falar da palavra. O outro, Judas Tadeu, ele sofre o martírio pelo machado que carrega em suas mãos. Que nós vemos nas suas imagens. Mas buscaram a santidade. E por que eu falo isso? E aí entro com aquela pergunta que eu já fiz várias vezes. Falta muito para você alcançar a santidade? Se sim, por quê? E aí vale a pena a nossa intimidade com o Senhor. A nossa intimidade é ainda maior com Ele. Quando essa resposta é positiva. Mas nós podemos alcançar, nós temos os santos que nós celebramos todos os dias. Que são aí homens e mulheres que nos mostram, é possível alcançar a santidade. E hoje nós pedimos a intercessão desses 2 apóstolos, Simão e Judas Tadeu, para também interceder pela nossa santidade. Só que para eu ser santo, ser santa, eu preciso deixar algumas coisas para trás. Eu preciso deixar alguns pecados para trás. Eu preciso ser mais íntimo de Jesus. Lembrem sempre, na oração. Então, no dia seu, que hora você tem parado para falar com o Senhor? O parar tudo. O estar com Ele ali naqueles seus instantes, aqueles seus minutos, mas o parar para estar com Ele. E aí, todos queriam tocar Jesus. E todos se sentiam curados. Muitos de nós, a maioria aqui, toca Jesus na Eucaristia. Tenhamos essa força de pedir a Ele que aumente a nossa fé, para deixarmos ser tocados por Ele também, todas as vezes que nós entramos na fila da comunhão e vimos ao encontro dEle.